Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E como sempre eu gosto de declarar e profetizar o Salmo 23 sobre a sua vida. Eu amo esse salmo, eu acho que ele resume tudo aquilo que a Bíblia tem para nós. O pastor Márcio Valadão, que foi meu pastor por muitos anos, ele sempre dizia que o Salmo 23, se você tiver só ele, se você não tiver mais nada, ele é um alimento perfeito para toda a sua vida espiritual. E no versículo 6 a palavra diz assim, que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E esta promessa repousa sobre a vida de todo aquele que tem recebido Jesus como o seu pastor. Então, eu não me canso de repetir e proferir essa palavra sobre a sua vida, porque nada mais importante para nós que a bondade e a misericórdia do Senhor está conosco todos os dias. Hoje, amanhã, depois de amanhã e até os últimos dias da sua vida e com o Senhor eternamente. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso tradicional momento de oração e te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor separou para nós hoje está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 38 em diante. Isso. João, capítulo 4, versículo 38. Então, se você puder acompanhar comigo a leitura agora, vai ser uma bênção. Se você não puder, a descrição desse vídeo vai ter a referência e você pode conferir sempre que você quiser. Então, vamos ao texto, ao que diz a palavra de Deus. João, capítulo 4, versículo 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós encontrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos tivemos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esse texto está naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. É uma história extraordinária, porque ela traz para nós uma revelação muito profunda do favor e do amor de Deus por todas as pessoas. A palavra nos mostra claramente que Jesus, ele veio dos judeus. Jesus, ele nasceu no meio dos judeus, ele veio da descendência de Abraão e ele veio trazer a salvação ao mundo como nosso Salvador, como nosso Senhor, mas cumprindo uma promessa que Deus havia feito, que através da linhagem de Davi viria o Salvador, o Rei eterno e um reinado que nunca mais deixaria de existir. E os samaritanos, eles faziam parte das 10 tribos que se separaram no tempo de Roboão, filho de Salomão, quando o reino era unido e depois o reino se dividiu. E os samaritanos, eles fazem parte do povo de Israel, porém é uma parte que foi separada. Logo nesse período, o povo separou e Samaria se tornou a capital de Israel. Então, é uma longa história que nós podemos falar sobre ela numa outra época, porém, os samaritanos, eles tiveram um grande atrito com o povo de Israel, com os judeus, porque no meio de Samaria entrou-se muita idolatria, entrou muitas coisas que eram contrárias à palavra de Deus, a maneira como eles prestavam culto a Deus era totalmente contrária, e ao longo de muitos anos, de muitos séculos, houve um grande conflito entre os judeus e os samaritanos. E Jesus, ele chega exatamente nesse contexto de um povo que era rejeitado, povo que não era aceito no meio dos judeus, mas eram filhos de Deus, eram herdeiros de Deus. E Jesus foi no meio desse povo para os resgatar. E é tão interessante porque no meio dessa conversa que Jesus tem com a samaritana, ele apresenta para ela quem ele era,
e ela crê imediatamente, com poucas palavras, com pouco assunto que Jesus fala com ela crê, ela o recebe, ela declara que ele era o Messias, o Salvador, ela reconhece isso, ela deixa o cântaro que ela foi lá buscar água junto com Jesus e os discípulos, corre até Samaria, anuncia para aquelas pessoas, e as pessoas acreditam nisso por causa do testemunho dela, e vão ter com Jesus no poço e falam, vem para cá. E Jesus ficou mais 2 dias com aquele povo. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim, Jesus declarando para os seus discípulos assim, recebereis poder e ser-me-ão testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a grande comissão, o recebimento do poder de Deus, Jesus faz questão de se referir a Samaria novamente. Ou seja, havia um amor de Deus por aquele povo. Havia um desejo de Deus de resgatar aquele povo. E em 2 dias que Jesus esteve no meio daquele povo, eles creram, receberam, declararam com sua própria boca a experiência de terem encontrado com o Messias, o Salvador do mundo. E o que eu quero trazer para você hoje? Que você também faz parte deste povo. Nós não éramos povo, nós não fazíamos parte do povo de Deus, mas o Senhor chegou até nós, porque Deus, desde a eternidade passada, quando Ele passou e criou o homem, criou tudo que existe, mas antes dele criar, e a palavra fala antes da fundação do mundo, o plano de salvação já existia. A cruz de Cristo já existia antes da salvação do mundo, ou seja, Deus não foi pego de surpresa com relação ao plano de salvação para nós. Ele não foi pego de surpresa por causa do nosso pecado. Ele não foi pego de surpresa por causa dos judeus, o povo que ele escolheu iria voltar as costas para ele. Não, Deus já sabia de todas as coisas e ele manifesta para nós, assim como manifestou para a samaritana, o seu plano de salvação. O Senhor veio ao nosso encontro, assim como ele foi ao encontro daquela mulher. Ele se revelou a nós, assim como ele se revelou àquela mulher. E hoje, nesse dia, o Senhor está trazendo para você algo novo na parte dele. Ele está dizendo para você que ele veio para te salvar, para te redimir, para perdoar os seus pecados, para estabelecer um novo relacionamento com você. Porém, o nosso coração precisa estar quebrantado, humilde, para entender que ele é o Salvador, que ele é o nosso Messias. Porque o que mais pesa no coração das pessoas é não admitir que somos pecadores, é não admitir que precisamos de um Salvador. Esse é o ponto-chave, porque Jesus esteve no meio dos judeus, dos religiosos, dos fariseus, ficou no meio de todos aqueles sacerdotes judeus, na porta do templo, no meio de todos aqueles homens que conheciam a palavra de ponta a ponta, e eles não aceitaram o Senhor, eles rejeitaram a Cristo por causa da dureza do coração daqueles homens, por causa da sua soberba, da sua arrogância, eles estavam com os olhos fechados. Mas quando Jesus chega em Samaria, ele encontra um povo que não sabia sequer onde deveria adorar a Deus. Há uma passagem nesse mesmo texto, no capítulo 4, que a samaritana fala assim, nós adoramos aqui. O povo judeu diz que temos que adorar em Jerusalém. E Jesus fala para ela, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem em Judéia, nem em Samaria, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. Ou seja, a fé cristã, ela não precisa de um lugar específico para que você adore ou reverencie a Deus. Não, ela precisa de um povo, ela precisa de um coração que esteja voltado para Deus. E hoje Deus está falando comigo e com você, que Ele está perto. E Ele quer te entregar hoje uma água que você vai beber e jamais vai ter sede. É o Espírito Santo que Ele traz para nós. Então, da mesma forma como Jesus trouxe sobre a vida daquela mulher, Ele também veio ao nosso encontro. E quando Ele veio ao nosso encontro, o nosso relacionamento com Deus é restabelecido. O Senhor trouxe para mim e para você perdão dos pecados. Será que hoje você consegue entender que é um pecador e que precisa de um Salvador? Assim como aquela mulher samaritana, assim como as pessoas da cidade de Samaria entenderam que precisavam de um Salvador? Ou você ainda faz parte daqueles que se arrogam ser tão santos, de serem tão perfeitos, de estarem tão certos, de estarem tão justos, que sequer precisam que Deus os venha salvar?
De qual parte que você faz? Qual que é o povo que você faz parte? Desses que esperam um Messias, que esperam um Salvador e reconhecem esse Messias em Cristo, em Jesus? Ou é daqueles que não acreditam que a sua justiça própria é suficiente para si mesmo? Eu sou daqueles que precisam de um Salvador. Eu sou daqueles que creem que Jesus é esse Salvador. Eu sou daqueles que tive e tenho os meus pecados perdoados e tenho reconciliado a minha vida com Deus através de Jesus. E você? Qual que é o seu lugar? Você já entendeu isso? Essa mensagem já fez ressonância no seu coração? Já trouxe para você uma percepção do lugar e de quem você é? Se sim, esse é o dia de você celebrar e adorar a Deus em espírito e verdade e desfrutar de tudo aquilo que Jesus trouxe para você. Se não, este também é o dia de você entender que tudo que Jesus fez naquela cruz foi para te salvar, para te redimir, para se aliançar contigo novamente e fazer de você participante de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Em Cristo nós somos herdeiros, herdeiros de Deus com Cristo. E somos herdeiros, nós somos filhos. E se somos filhos, nós estamos junto com Cristo para tudo aquilo que Ele recebeu ali e tudo que Ele tem direito, também nós temos direito. Afinal de contas, herança não é algo que nós merecemos. Herança é aquilo que o Pai nos dá. Então, receba hoje, pela graça, aquilo que Jesus fez por você. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tremendo testemunho que o Senhor trouxe para nós através daquela mulher samaritana. A palavra não diz o nome dela. A palavra não diz o nome de nenhuma daquelas pessoas que foram ali. Mas o Senhor conheceu cada uma delas, quando antes elas ainda estavam no ventre de suas mães. Assim também o Senhor nos conhece. E hoje, Pai querido, eu apresento a vida de cada pessoa que está comigo aqui durante esse vídeo, durante essa transmissão. Que o Senhor alcance esses corações, traga perdão sobre pecados, traga reconciliação, transformação, libertação, cura, mas sobretudo que o Teu Espírito Santo traga convencimento sobre a vida de cada um nesse dia, para que possam saber que o Senhor é esse Deus amoroso, esse Deus que nos acolhe, que nos ampara e que nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, seu pedido de oração. Tem alguém precisando receber essa mensagem e você é o canal de Deus para levá-la até essa pessoa, compartilhando esse vídeo. Então, te convido a fazer essa obra junto comigo. Tenha um excelente domingo e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.